Esta é uma mensagem para os homens batistas da Associação Sul das Igrejas Batistas da Convenção Sul-Mato-Grossense. Uma mensagem específica para os homens da ACIBAS, e eu fico muito grato e honrado com o convite a mim feito para fazer esta meditação. E eu gostaria de pensar com os queridos sobre o seguinte tema: firmeza mental em tempos instáveis. E nós estamos sendo influenciados, bombardeados de todos os ângulos, através da rede social, através da televisão, dos jornais, dos comentários, através das nossas próprias especulações e deduções e opiniões. Nós estamos sendo bombardeados, influenciados o tempo todo, e isto nos faz agir e reagir de certas maneiras. E a minha oração é que Deus, nesse tempo de pandemia, de isolamento social, de reclusão, de medos, de incertezas, de dificuldades materiais, financeiras, que Deus fortaleça o homem batista da ACIBAS, e isto de uma forma muito particular, muito peculiar, muito específica, que tem a ver com a firmeza mental, e é isso que eu quero deixar com os queridos nesta ocasião. E para isso eu começo a meditação embasando a mesma na palavra de Deus, em Provérbios capítulo 12, verso 5, a mesma diz: os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios são falsos. O homem de Deus, ele pensa de maneira correta, íntegra, santa, consagrada, verdadeira. Os ímpios, eles embasam as suas opiniões, as suas ideias, as suas conclusões, não em fatos, mas em fake news, que é uma palavra da moda hoje, que está sendo motivo de grande transtorno em muitos lugares do mundo. Não bastasse a dor que todo o mundo está vivendo, com tantas milhares de mortes em função deste Covid-19, nós temos ainda que conviver com a imbecilidade das fake news e tudo aquilo que gera em termos de transtorno de alma. E eu, por isto, penso na importância de um pensamento firme, homens justos, cujos pensamentos são íntegros, pensamentos que são retos, pensamentos que são expressão do caráter de Cristo em suas vidas, em nossas vidas. A palavra de Deus também diz em Provérbios no capítulo 23 e o verso 7, algo que homens da área da inteligência emocional, eles são pessoas que lidam com gerenciamento de vida, gerenciamento humano, são palestrantes na área de inteligência emocional. E aqui eu quero citar 3 homens que estão entre os melhores nesta área. Você tem John Rohn, você tem Les Brown e também David Goggins. Estes 3 homens têm dado palestras, eles escreveram livros, e todos eles falam sobre a importância de se ter uma mente. David Goggins usa a expressão: termos uma mente calejada, uma mente preparada para o sofrimento, uma mente que não se deixa atribular e enfraquecer facilmente. E no capítulo 23 de Provérbios, o verso 7, a palavra de Deus diz: porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Mas aqui
John Rohn, Les Brown, eles fazem referência à primeira parte do verso 7. Porque como ele pensa comigo mesmo, assim é. Estes homens da área da inteligência emocional, eles falam sobre a gravidade que é você pensar bem e como que isto afeta a sua vida física, emocional e espiritual, bem como aquilo que te cerca. E Charles Bridges, neste comentário maravilhoso, a minha versão deste comentário de Provérbios é um pouco mais recente, mas este comentário foi escrito entre os anos de 1794 e 1869. Spurgeon, de fato, faz referência a este autor, Charles Bridges. E Charles Bridges, comentando acerca de Provérbios capítulo 19 e o verso 5, ele diz o seguinte, acerca do autor do provérbio. Ele, o autor, aprende a medir tudo por um método preciso e depende do seu Senhor Deus através de uma cuidadosa desconfiança de si mesmo. Então, esta cuidadosa desconfiança de nós mesmos, no sentido de sempre checarmos o que pensamos, o que fazemos, o que somos, à luz ou contra a evidência, à luz da evidência da palavra de Deus. Eu vou checar aquilo que sou, aquilo que penso, aquilo que faço em relação à palavra de Deus. Ela é a medida de todas as coisas e, obviamente, determina aquilo que eu devo pensar e como eu devo viver, lembrando que o homem é, de uma maneira muito prática, a medida daquilo que ele pensa. E, queridos irmãos, homens da Cibas, o que você tem pensado recentemente? Quais são os pensamentos que ocupam a sua consciência, a sua mente? Como que você tem exercitado este mistério que é a consciência, que os cientistas ainda não conseguiram definir o que é? Como que nós temos exercitado o pensamento? E eu acredito que nós devemos voltar a atenção para Provérbios, capítulo 12, verso 5. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos, as especulações dos ímpios são falsos. E o meu pensamento precisa ser um pensamento consagrado diante do Senhor Deus. E aqui eu quero deixar 3 princípios contigo. Primeiro, pensamentos determinados pela palavra do Senhor e não pela palavra dos homens. Eu preciso ter uma maneira de pensar, valores, princípios determinados pelo Senhor Jesus Cristo e não por aquilo que outros especuladores, frequentemente ímpios, eles propõem como ideias, e elas não devem ser o padrão do meu pensamento, nem do meu caráter, e muito menos das minhas atitudes. Lembrando que Deus é um ser, Ele é uma pessoa imutável. No Senhor, diz o apóstolo Tiago, não há mudança, nem sombra de variação. Uma das coisas que mais me abençoa a alma num tempo como este que estamos vivendo é saber que o nosso Deus Trino de Israel, Ele é imutável. A palavra dele ontem é a mesma hoje. Ele empenhou sua palavra, ele não muda. E assim eu devo fazer da palavra de Cristo o padrão do meu pensamento, do meu caráter e da minha ação. Em segundo lugar, pensamentos sadios que produzem a saúde existencial e não a doença. Como a palavra de Deus diz, aquilo que o homem pensa, ele é. Se eu penso coisas boas, positivas, saudáveis, santas e sagradas, elas me influenciarão de uma forma. Se os meus pensamentos eles são corruptos, profanos, sujos, obviamente que eles me levarão numa outra direção. E a minha oração é que os homens da Cibas, neste tempo de grande instabilidade mundial, nacional,
estatal, ou estadual, melhor dizendo, de uma instabilidade municipal, de medos e instabilidades pessoais, familiares, que o seu pensamento seja um pensamento firme, seja um pensamento justo, seja um pensamento íntegro e reto. Terceiro, para finalizar, os pensamentos positivos que edificarão outras pessoas e não proporcionarão a deterioração relacional. Os nossos pensamentos, eles determinam de certa forma o nosso caráter, e o nosso caráter então produz um curso de ação ou vários cursos de ação ao longo da vida. E por esta razão, bons pensamentos, pensamentos cristocêntricos, eles ajudarão na preservação de relacionamentos tão importantes para nós, bem como para o Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero encerrar citando a palavra de Deus, em primeiro lugar, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 10, verso 5. Homem de Deus, fique firme, lembrando disto, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo, a obediência ao Senhor Jesus Cristo. Isto deve ser uma prática constante em nossas vidas. Assim que um pensamento ele começa a vaguear, ele começa a se distanciar daquilo que você sabe é correto, é santo, é íntegro, é consagrado. Assim nós devemos levar o pensamento cativo ao Senhor Jesus Cristo, mantendo a nossa maneira de pensar e de agir em linha com a vontade do nosso Senhor e Salvador. E para terminar, eu gostaria de citar Colossenses capítulo 3, verso 16. A palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E aí está então o princípio de enchermos a nossa mente com aquilo que Cristo ensinou, que a palavra de Cristo habite em suas mentes, homens batistas da Associação Sul, homens da Acibas, que as mentes dos queridos irmãos sejam mentes firmes, íntegras, de pensamentos retos, que reflitam o caráter e os valores de Cristo. E isto redundará em um serviço cristocêntrico e agradável ao Senhor nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória. A você, muito obrigado pela atenção, e eu espero vê-los em breve. Tenham um tempo muito abençoado na presença do Senhor, e até a próxima.